Olá, pessoal! É muito bom estar na companhia de vocês nesse clima de verão, de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Navegue nas trilhas da literatura, se acomode na poltrona e curta junto comigo. Pois é, no nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. E já curtindo esse ambiente de início das aulas em 2020, vamos continuar compartilhando experiências e um papo gostoso sobre livros e o prazer das histórias contadas em suas páginas e fortalecer os vínculos afetivos. E nesta edição, que temos o prazer de compartilhar com vocês, vamos falar de literatura, de livros e do prazer da leitura. É claro, pois a literatura permite vivenciar experiências no espaço e no tempo, e em tempos diferentes. A literatura, ela é aquela que estilhaça o tempo fechado, isto é, o tempo que é recluso no instante, no momento. A literatura nos coloca em outros lugares, em outros tempos, em outras eras, em outras pessoas. Nós vivemos na literatura aquilo que é a multiplicidade da vida. Por exemplo, todo ser humano sempre foi contemporâneo. Ninguém na história viveu fora da era contemporânea, cada um na sua. Mas o livro nos aproxima das outras contemporaneidades, nos coloca nos outros momentos em que outras pessoas estiveram e, ao mesmo tempo, a literatura nos traz para o agora, porque ela também lida com o nosso cotidiano. Então ela nos aproxima do aqui e agora e nos aproxima da história. Permite que a gente fantasie, que a gente medite, muitas vezes tenha, a emoção, em outros momentos a meditação, a reflexão. Em várias situações a literatura faz com que nós abstraiamos tudo que está à nossa volta e ela nos retira do espaço-tempo. O contato com as histórias contadas nos livros nos leva para novas viagens, além de ampliar nosso conhecimento e nosso espaço do mundo que nos cerca. Olha, a leitura para mim é uma oportunidade de viajar por conhecimentos, por mundos diferentes que não estão tão próximos da gente. Eu diria também que a leitura, ela nos alimenta a alma, alimenta o nosso vocabulário, alimenta o nosso conhecimento de mundo. Então eu diria que a leitura é essencial, como outras coisas essenciais na nossa vida. Se eu pudesse colocar a leitura, ou o acesso à informação, porque eu diria que a leitura ele é uma possibilidade, como eu disse antes, de conhecer o mundo, conhecer outras ideias, conhecer aqui o pensamento de outras pessoas em relação ao assunto. E também nos dá a possibilidade de valorizarmos o nosso vocabulário, o nosso conhecimento, a nossa capacidade de transmitir também informação. Porque eu acredito que o conhecimento só se realize com a captura de informação. Então, eu acho que a leitura e tudo que advém desse mundo da escrita e da leitura é muito bom para a nossa formação e para o nosso desenvolvimento e crescimento intelectual, principalmente. Olha, pessoal, e muitas das histórias contadas nos livros podem mudar nossas vidas. Na nossa coluna, O Livro da Minha Vida, desta edição. A dica de hoje é para os adultos que nos acompanham, o livro A Brincadeira Favorita, do escritor e músico canadense Leonard Cohen. O livro conta as primeiras histórias de Lawrence Briefman. Ele é filho único de uma família judaica de Montreal, no Canadá. A gente acompanha as brincadeiras, as descobertas, as primeiras dúvidas filosóficas e existenciais desse garoto, da infância até a adolescência dele na década de 40. O pai do personagem é sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. As heranças do conflito estão muito presentes nas relações. A relação com a mãe, super protetora, é bem complicada e conforme ele amadurece, as relações com as mulheres têm altos e baixos na vida dele. As memórias vão nos ajudando a entender um pouquinho o que esse protagonista é hoje, mas sempre fica muita coisa a ser respondida porque esse protagonista é bastante emblemático. A Brincadeira Favorita é o primeiro romance do Leonard Cohen, que antes já se consagrou como poeta, como músico. Ele é mais conhecido, na verdade, como músico. O livro foi lançado em 63, mas demorou muito para chegar no Brasil, só chegou em 2012, então fica uma dica aí.
E para a entrevista desta semana, nosso convidado é Henrique Paris Filho. Ele é poeta e faz parte de um projeto que é voltado para prestigiar escritores que estão iniciando suas atividades de publicação de livro, de uma forma menos convencional. Um projeto alternativo chamado Muqueca Editorial. A gente quer fazer um trabalho todo artesanal, inclusive a gente está tentando manter um formato de papel reciclado. Ah, tá. Para questão da sustentabilidade atingir também, menos né? o meio ambiente, exato. E a gente pensa em tudo, né? No meio ambiente, no lançamento do escritor. E a gente quer manter essa linha, esse padrão. É com as palavras de Henrique Paris Filho que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Já na sequência desse papo gostoso sobre bons hábitos de leitura, vamos juntos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição, com Ine Pereira, nossa correspondente direto de Londres, na Inglaterra. Eu dividi essas dicas em como começar e por onde começar. Então a gente vai começar com as dicas do como começar. Eu sei que para algumas pessoas, por exemplo, ler dá sono. Para algumas pessoas não, acho que para todo mundo ler dá sono. Então talvez para você que não é um leitor habitué, né, habitual, ler na hora de dormir não seja a melhor coisa. Mas você pode escolher o seu horário, por exemplo, na manhã, no café da manhã, durante o seu café ou na hora do almoço. Ultimamente, o que tem acontecido comigo? Aqui eu acabo tendo que ficar mais ou menos 2 horas no transporte público todo dia, pegando trem. E como o trem tem um balancinho assim tranquilo, não é tão ruim, eu acabo aproveitando essas 2 horas para fazer os meus horários de leitura ali. 2 horas essas que poderiam ser desperdiçadas apenas assistindo Friends ou ficando olhando pro tempo. Segunda dica essencial: carregue um livro com você em todos os momentos. Deixe o livro na bolsa. Por exemplo, na questão do transporte, se você tem um livro na bolsa e você está naquele período de transporte que é um período insuportável para todo mundo, você tem ali alguma coisa para fazer. E assim você também pode ler nos espaços entre atividades, como por exemplo, quando você está esperando na sala do dentista, quando você está no cabeleireiro e, obviamente, no maldito transporte público. Que eu vejo muito no transporte público, que é a pessoa que lê em pé, no meio do sufoco, com uma mão segurando em cima e o livro aqui. E eu tenho certeza para você que a viagem para essa pessoa é muito mais suportável do que pra gente, né? Olha, pessoal, para que vocês tenham acesso a mais dicas de leitura e sugestões de livros da melhor qualidade, acessem o canal Leia Preta Leia, da nossa correspondente Ine Pereira, que está no YouTube. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar. E vamos juntos também com nossa parceira Patrícia Santos, na nossa coluna Dica de Livro. O livro que eu vou indicar hoje se chama Quando os Livros Foram à Guerra. Ele fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Começa com o momento de queima de livros que aconteceu na Alemanha em maio de 1933, onde alunos que apoiavam a Alemanha nazista realizaram um grande queima de livros em uma praça. E em contrapartida, os soldados dos Estados Unidos, a Força Armada Americana, ela utilizou o livro em apoio aos soldados contra as ideologias apresentadas pela Alemanha nazista. Então, o ambiente é Segunda Guerra Mundial, soldados recebem livros de doação, o país recebe uma grande mobilização de doação de livros, grandes bibliotecários também se envolvem nessa doação de livros, mas o ponto-chave é que eles identificaram, através de pesquisas, que os soldados precisavam, além de estarem armados, precisavam de um apoio psicológico e também no processo de recuperação e de lazer. Então o livro ele foi uma grande arma
nessa guerra ideológica e ajudou no vencer a Segunda Guerra Mundial. Olha, pessoal, nós sabemos que a biblioteca deixou de ser há muito tempo um local onde apenas se guarda livros. É preciso que sejam promovidas ações no espaço das bibliotecas ou fora delas para estimular as pessoas ao contato com os livros. Então, vamos conhecer um projeto muito bacana promovido numa biblioteca da nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Vamos que vamos! Quando soube da feira de troca de livros, Alexandra revirou os armários de casa e levou 5 exemplares para serem trocados. Eu acho que assim é uma forma de você fazer uma reciclagem, mais gente vai acabar lendo as histórias que você leu também, e você acaba descobrindo histórias novas. Você está levando o que, por exemplo? Eu tô levando desde literatura nacional, tipo Machado de Assis, assim, a Luísa Azevedo, e literatura internacional também, tipo, desde as mais contemporâneas às mais antigas. Tiago, de 8 anos, também adorou a possibilidade de trocar os livros que já tinha lido várias vezes por gibis, e ele separou um monte deles. O que você está achando dessa ideia aí de poder trazer o livro que você já tinha lá em casa e levar um diferente para poder ler mais? Ótimo. Mais de 900 títulos dos mais variados assuntos e gêneros literários foram disponibilizados para a troca. E para facilitar ainda mais a vida dos leitores, algumas estantes foram colocadas na calçada, bem na frente da Biblioteca Municipal. Israel e a esposa gostaram tanto da iniciativa que foi preciso usar uma sacola para levar tantos exemplares para casa. A gente tem gostos um pouco diferentes, eu gosto um pouco mais de história, geografia, né? Ela gosta mais de temática de autoajuda, saúde, essas questões. Então aqui tem um gosto para tudo aqui que a gente encontra, que é muito bom, realmente. O objetivo maior é que os livros não fiquem presos, que não fiquem guardados, mas que eles circulem, e todo mundo tem algum livro em casa que já leu. Então é interessante que se troque por outros livros que você tem interesse. Além da troca de livros, o projeto chamado Janela Literária contou com diversas atividades. Para as crianças, a contação de histórias foi a atração principal. Como? Ué. Eu cacei o saci. Mas também teve oficina de xadrez, que o Lucas, de 5 anos, aproveitou bem. Olha só a concentração do menino diante do tabuleiro. Quando a gente descobriu que aqui na Janela Literária ia ter o evento, que uma parte seria exatamente sobre xadrez, nós nos programamos para poder vir e ele poder acompanhar. A princípio a gente achou que iria assistir e não que ele iria jogar, mas ele está super empolgado, concentrado ali no jogo. Outra atividade que fez sucesso durante o evento foi a declamação de poesias, com a participação de escritores da cidade. A luz. Luz de um sorriso puro, digno e decente. Hoje eu tenho a biblioteca como a minha casa. Eu entro aqui, eu sinto o pulsar de vida nos pisos, né? Porque a biblioteca viva é isso, é você sentir vida em cada espaço que ela te oferece. E já que o papo é sobre o mundo maravilhoso da leitura, continuamos bem juntinhos na nossa coluna Participação de Telespectadores desta edição. A leitura ela é muito importante para o crescimento pessoal do leitor, né? Ele faz com que você tenha mais palavras para interagir, para escrever, para conversar, interagir na sociedade, né? Faz que você tenha um pouco mais de conhecimento e melhore também como pessoa, né? Que como muitos livros eles trazem essa mensagem, você começa a refletir um pouco mais, pensar um pouco mais e acaba se melhorando como a sua vida, né, pessoal e transforma uma sociedade também. É com as palavras da escritora Cíntia Prete que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com o poeta Henrique Paris Filho. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber esse jovem, que é o Henrique Paris Filho. Ele participa de um projeto em Vila Velha,
de um projeto que dá acesso a novos escritores, né, chamado Muqueca Editorial. É um projeto muito interessante, eu considerei importante a gente apresentar aqui para nosso telespectador, até para que outros escritores que estão começando a carreira, que têm projetos inovadores, possam ter acesso a essa editora. Henrique, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Muito obrigado. Henrique, assim, para a gente falar um pouquinho, né, do seu histórico como leitor, aí depois a gente vai falar do projeto da Muqueca Editorial. Você tem o quê? 20 anos, 22 anos? Quem me dera. Já passou disso? 27, com 27 cara de 20 anos. É. Como é que é seu histórico com o livro, Henrique? Rapaz... Foi assim, no ambiente familiar, no ambiente da escola? Eu faço essa pergunta para todo mundo. É para nosso telespectador ter essa percepção, né? Porque às vezes a pessoa é incentivada na família desde novo e muitas vezes, por não ter esse incentivo na família, acaba tendo na escola. Por gentileza. Não tive incentivo nenhum. Eu tive que buscar por mim mesmo. Bibliotecas públicas, inclusive lá onde eu morava, em Jaguaré. Jaguaré. Só tinha uma biblioteca que era pública que eu ia buscar livros infantis bem fininhos, inclusive, que eu não gostava de livro grosso, não gostava da literatura que eu faço hoje, que é poesia. Detestava, inclusive. Eu sei. Perdão. Mas eu não gostava. Aí, esse convívio com a biblioteca me fez buscar mais autores, mais coisas novas, mais estilos literários, que eu era focado no horror, terror, que era o que mais me chamava a atenção. Isso lá na sua infância, Isso adolescência? nos 9, 10 anos. Ah. Exato. Foi quando eu tive o contato com a literatura. Mas isso foi assim do nada, Henrique? Foi assim do nada. Foi a partir de um grupo de amigos? Não, igual eu te falei, eu não tive nenhum incentivo, ninguém que me falou, leia um livro. Tem algum livro que marcou essa trajetória sua? Um livro lá da infância, adolescência? Que você consegue lembrar assim? Tem sim, mas eu não consigo lembrar o nome. Um personagem de livro? Eu gostava muito de filme épico também, livro épico, de história, Rei Arthur. Então são personagens que chamam muito a minha atenção quando eu era criança, óbvio. Mas que eu me lembre mesmo foi o Robin Hood. Robin Hood. Que é um personagem que moveu. Muita coisa de aventura, né, Henrique? Eu gostava muito de aventura, fantasia, mas esse ambiente total fantasia, para tentar fugir um pouquinho daquela realidade que todo mundo vive e gosta de buscar nos livros, né? Eu sei. É isso. E de que maneira que esse interesse seu pelos livros, né, um pouco antes, estimulou você, por exemplo, a estudar, a se interessar pela escola? Como é que foi isso? Menino, nunca teve essa coisa de escola-livro. Foi bem, eu saía da escola e buscava um livro, não por causa da escola, por causa que eu queria mesmo ler um livro. Eu era não leitor de fato, até acho que 12 anos, que quando eu comecei a frequentar a biblioteca, aí me chamaram para participar de um grupo de teatro da biblioteca. Tá. Aí eu conheci o Monteiro Lobato, aí foi paixão para a vida. Aí depois daí foi pela biblioteca, pelas bibliotecárias que me incentivaram. Percebiam sua presença ali, né? Exato. E aí começaram a te chamar para participar. Exato. De que forma que Monteiro Lobato marcou a sua vida? Além do teatro, os personagens. Nossa, personagens incríveis. Visconde, Emília, são personagens que marcaram e eu carrego. Mas eu também carreguei só por um curto período de tempo. Foi quando eu comecei a entender a poesia, que é o nicho que eu tô agora. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Como é que a poesia entrou na sua vida? Porque não é muito normal. O percentual de pessoas que se interessam por poesia, no contexto dos leitores, é pequeno. Né? É engraçado que pela produção literária deviam ter mais, né? Ter mais. Acho incrível isso. E tem também. uma produção literária extensa, né? Aqui no Espírito Santo tem muitos escritores de poesia. Exato. Como é que a poesia entrou na sua vida? Entrou com Bukowski, que é um autor norte-americano, e eu fiquei apaixonado pelo que ele escreve, que falava muito comigo. Depois fui buscar vertentes parecidas, achei muita coisa que não era nada a ver, algumas coisas que tinham a ver, mas aí que mexiam comigo e que eu falei, é isso. Mas foi assim do nada também, eu não gostava de poesia mesmo, eu fico meio que
receoso de falar isso, mas é isso, a gente não se identifica de... Mas a poesia, depois que ela seduz a pessoa, não tem mais volta. Não tem. Não tem mais volta. A poesia, até pouco tempo atrás, eu sempre li muito, a vida inteira. A poesia foi o último gênero literário que me interessou. Olha. Foi o último gênero literário. Eu sempre gostei muito de romances, crônicas, contos, né? E a poesia me interessou de uns tempos para cá. Mas depois que a poesia entra na sua vida, fica muito difícil você virar as costas para a poesia, Isso né? é verdade. Tem um escritor brasileiro que você destaca na poesia? Olha, até 2 anos atrás eu não gostava de ler poesia e literatura brasileira. Tem pouco tempo, então. Mas agora eu amo, só leio escritor brasileiro. Não é aquela coisa de regionalizar. É porque é nosso, a gente tem que dar valor e a gente tem que valorizar mesmo. Eu gosto de muita coisa, se eu for falar, mas deixa eu tentar dar um exemplo. Assim que você lembra, um poeta capixaba? Marcos de Castro. Marcos de Castro. Marcos de Castro eu acho incrível. E é na mesma pegada do Bukowski, mas não que ele seja igual, óbvio. Mas tem uma coisa que me fez gostar e querer buscar mais a poesia do Marcos. E tem muitos amigos que são poetas e que eu me inspiro neles. De que maneira que a poesia te sensibiliza, Henrique? A poesia traz o que para você como ser humano? A poesia mexe com o que as pessoas não conseguem, eu acho. O poeta para mim, é um ser primordial para a literatura. Como mexe é uma pergunta difícil, mas... O poeta tem uma maneira de dizer as coisas que a gente também gostaria de dizer, mas não consegue dizer da mesma forma. É isso? Você descreveu o que eu pensei, é exato. A poesia é isso, né? É uma coisa que a gente não consegue falar, a gente se expressa da maneira que sai, então é lindo, eu acho maravilhoso. Henrique, aí o projeto de vocês, fala um pouco para nosso telespectador. Muqueca Editorial. Qual é a composição desse projeto? Como é que surgiu? Como é que funciona? Surgiu de uma necessidade de publicar. Eu quis publicar um livro como autor independente, aí eu falei, ok, o que a gente vai fazer? A pessoa não tem dinheiro, não tem condição, ou sei lá. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Fui procurar os editais, que temos editais, né, escasso no estado, mas temos 2. Agora mesmo estão em andamento os editais da Secretaria de Estado da Cultura, Exato, acho que termina esse mês. O prazo foi adiado, né? Foi adiado, exato. E é a maneira mais fácil, viável de você conseguir. Teoricamente seria. Um financiamento, né? Um financiamento do governo e da Secult, que é a Secretaria de Cultura do Estado. Mas aí eu vi que tinha uma brecha, uma coisa que eu não conseguia fazer o meu livro por causa do edital. Aí eu resolvi criar uma editora para me possibilitar a lançar o meu livro e ajudar pessoas a lançarem os seus próprios livros. E o autor vai estar para tentar dar isso, quebrar um pouco dessa editoração mais tradicional, mais tradicional, exato, né? E fazer uma coisa mais fácil para o autor e para o leitor ter acesso. Tem um grupo de pessoas que trabalha com você? Como é que está funcionando, Henrique? Então, por enquanto somos só eu e o meu amigo Eduardo, que somos editores, fazemos tudo, na verdade, na editora. E graças a Deus a gente começou tem pouco tempo, já temos uns projetos em mente e já estamos trabalhando. E espero que dê tudo certo. E como é que está sendo essa abordagem de vocês? Divulga nas redes sociais? Você utiliza outras mídias? Como é que está funcionando esse canal de aproximação da Muqueca Editorial com o público que ela quer atingir? A princípio, rede social, que é a maneira mais viável e mais rápida de você atingir uma quantidade maior de pessoas. E o nicho que a gente quer atingir, que são a maioria escritores de rede social, que hoje em dia se fala muito isso, tem esse termo, né? E a gente está conseguindo pelo Facebook e Instagram, que é Muqueca Editorial em ambos. E a gente está conseguindo nesses 2 meios de veículos, esses veículos E, Henrique, aí você trouxe aqui alguns livros, né, que vocês já produziram? Não, na verdade esses livros são exemplos o formato do fanzine que algumas pessoas não conhecem. Eu queria que você mostrasse para o nosso telespectador aí como é que é o formato, só passar rapidamente a página, né? Tá.
Então, aqui é um fanzine, ele é um livro artesanal total, aí aqui dentro ele é costurado, mas ele tem um trabalho, né, como a gente consegue ver. Mas tem um acabamento muito bem feito, né, Henrique? Vocês têm essa preocupação? Total. Com essa qualidade do acabamento? Total. Esse aqui é um autor que a gente se inspira muito nele, Capixaba, Timóteo, e é um cara muito incrível, ele faz fanzines maravilhosos e com custo muito legal e de fácil acesso. Eu sei. E como é que é o planejamento de vocês? Vocês organizam o evento de lançamento? Como é que está funcionando isso? A princípio a gente pensou o que será mais fácil da pessoa, do escritor, né? E acho que a gente achou interessante essa coisa de lançar, ter o primeiro lançamento e provavelmente alguns outros em locais chaves do centro de Vitória e de Vila Velha também. E algum lugar que o escritor possa chegar e encontrar o seu nicho de público. Ótimo. Henrique, obrigado por ter vindo ao programa Sim para a Literatura. As portas continuam abertas. Eu que agradeço. Obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. Tá certo? Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vocês representam um luxo para todos nós. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/simparaliteratura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória através do canal 16.1 na TV aberta. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.